Boa noite, pessoal. Talvez aqui muitos não me conheçam, mas eu sou um ferrenho defensor da Zona Norte de Natal. Eu sempre acreditei que a região era uma região muito, estrategicamente falando, valorizada. Que a Zona Norte tem tudo na Zona Norte. A Zona Norte tem espaço para construir indústrias, tem espaço para comércio, tem bairros e muito terreno ainda para expandir. Porém, desde sempre, os investimentos públicos na Zona Norte eles não chegam como deveriam chegar. Um exemplo é que quem mora na Zona Norte só tem duas opções de saída: ou pela Ponte de Igapó, ou pela Ponte Newton Navarro, que foi projetada para o turismo. Pois se ela fosse projetada para atender o povo da Zona Norte, aquela ponte não seria naquele local, obrigando os moradores dos bairros mais distantes, como o bairro Potengi, Pajuçara, Vale Dourado, Nossa Senhora da Apresentação, ter que praticamente dar um arrodeio para chegar do outro lado do rio e evitar aquele engarrafamento que tem na Ponte de Igapó. E que, diga-se de passagem, a gestão pública, seja municipal, seja estadual, nunca se preocupou em, pelo menos, resolver aquela questão do fluxo de veículos, que aqueles engarrafamentos que acontecem na Ponte de Igapó diariamente, mesmo com aquelas obras que fizeram, eles só existem ainda porque nunca investiram na Zona Norte em passarelas, túneis ou passarelas. E aí obriga que as vias tenham que ter semáforos, e são semáforos que param o trânsito, travando o trânsito e deixando o trânsito lento, sem falar o risco que coloca a população. Além disso, são infinitas as situações de descaso que existem na Zona Norte. Quem conhece Natal sabe que todas as ruas do outro lado do rio, hoje em dia elas têm ciclofaixas, né, ela tem uma certa estrutura que favorece a mobilidade das pessoas. Na Zona Norte, isso aí são em raros pontos, mas vamos falar das principais vias. A Estrada da Ridinha, por exemplo, praticamente não tem calçada. Não existe calçadas contínuas. Quem é morador da Zona Norte, que quiser sair da Zona Norte e ir para a Praia da Ridinha, por exemplo, fazendo caminhada ou de bicicleta, não existe ciclofaixa, não existe calçadas, a pessoa é obrigada a dividir o espaço com os veículos. Chegando ali na altura do loteamento Algimar, quando já desce ali para pegar o Rio Doce, o mangue praticamente tá cobrindo, já cobriu a pista. Não existe ali, não existe calçada, o ciclista, o pedestre, quem for circular no sentido da Ridinha ali, a pé ou de bicicleta, corre o sério risco de ser atropelado. Então, assim, é tantos os absurdos que a gente vê. Quando construíram a ponte, quem aí tem 10 anos para trás, aí um pouco mais antigo, lembra que fizeram toda a infraestrutura do outro lado de lá, e do lado de cá não tinha viaduto, era um sinal que colocaram, não tinha rotatória, não tinha nada, era um absurdo. A pessoa descia na ponte, quando chegava lá embaixo, engarrafamento, por quê? Porque tinha que esperar o sinal abrir e tal, para o trânsito fluir. E são tantas as situações, lagoas de captação sem infraestrutura, as ruas hoje da Zona Norte estão todas esburacadas, a Caerne acabou com as ruas, né? O Ministério Público não atuou, a Prefeitura de Natal não fiscalizou essas obras, né? Os caras não se preocuparam em fazer uma boa acomodação de solo. Ou seja, são infinitas as situações de descaso que a Zona Norte ao longo dos anos vem enfrentando, né? Um outro exemplo é o ginásio Nélio Dias. O ginásio Nélio Dias é um elefante branco. Mal tem eventos esportivos naquele ginásio. O ginásio Solidário 2 está totalmente abandonado. Um ginásio que tem história, né? Que vários campeonatos houveram naquele ginásio. Então, assim, a Avenida Cidade Praia, ali no loteamento, no bairro Lagoa Azul, totalmente esburacada pelas obras do saneamento, Rua Bela Vista, Pico do Cabugi no Solidade 2. Ou seja, são tantas, pessoal, são tantas as situações que não dá para continuar dessa forma. Alguém tem que fazer alguma coisa. Não podemos esperar por políticos. Esses políticos que estão aí no poder, infelizmente, eles só estão preocupados com o seu próprio bem-estar.
Eles não estão preocupados com o bem-estar da sociedade. E isso não pode continuar. Nós pagamos os maiores impostos do mundo. O brasileiro paga. Então, como é que a gente vai viver num país dessa forma e viver feliz? Se o dinheiro que a gente paga, e é muito, se a gente compra um. Vou dar um exemplo aqui. Se a gente compra 1 quilo de arroz, por exemplo, 30% mais ou menos é de imposto. Mas tem impostos aí que chega a 70%. Um absurdo. A gasolina, por exemplo, ela sai agora porque baixou os preços, mas ainda assim a carga tributária chega a 30%, 25%, acho que está em torno disso aí. Chegava a 30%, 40%. Então, assim, são muitas coisas que a gente paga, que o cidadão paga, mas não vê o retorno em obras, né? A gente paga o IPVA, IPTU, mas a gente vê as ruas esburacadas, as ruas não têm segurança. Muitas das vezes a coleta de lixo, ela não é uma coleta contínua, entendeu? Então, assim, alguém tem que fazer alguma coisa. E eu tenho feito esse trabalho voluntário, por conta própria, com recursos próprios, sem ajuda de ninguém, de visitar os locais, as situações, os problemas que eu vejo na Zona Norte e criar um material para que a gente lute para que haja uma mudança na região. Então, pessoal, me desculpem se alguém se sente incomodado porque eu estou mandando os links, os materiais que eu estou elaborando, mas é na melhor das boas intenções. Eu não sou candidato, eu não sou político, eu sou formado em políticas públicas, é diferente, entendeu? Não tem nada a ver com política partidária ou eleitoral. E estou aí para ajudar no que eu puder, usando todo o conhecimento que eu tenho. E eu espero contar com todos, né, que possam compartilhar esses materiais, os vídeos que eu tenho postado, para que a gente consiga despertar a opinião pública para essa situação, para eles entenderem que os moradores da Zona Norte estão insatisfeitos com as várias gestões municipais e estaduais com relação aos trabalhos executados na Zona Norte. Então é isso aí, pessoal. Boa noite a todos.